Meu nome é Thiago Vieira Oliveira, sou filho de José Paulo de Oliveira e de Maria de Fátima Freitas Vieira Oliveira. Meu pai era um eletricista, trabalhava na Selvi, já falecido, e minha mãe, dona de casa e costureira. Os dois foram criados na fazenda, na região do município de Silvânia, né? A grande parte da fazenda da região de Leopoldo de Bulhões pertence ao município de Silvânia, mas por a questão de Silvânia ter sido a cidade que governava as outras regiões, né, da época. Minha mãe nasceu no município de Silvânia e eu cresci em Leopoldo de Bulhões, mas sempre em contato muito com a fazenda, sempre indo muito para a região do município para a região de Ponte Alta, né, da fazenda da região do Cruzeiro do Bom Jardim. Então eu passei boa parte da minha infância na fazenda, né, da minha avó, do meu tio, né, que hoje é do meu tio, que era da minha avó, né, e cresci muito motivado a estudar, a gostar de ler, apesar de poucos recursos ainda. Sempre um dos meus primeiros presentes na escola, quando eu fiz aniversário, foi um livro infantil, uma fábula, e eu me encantava com aquele livro e lia e relia o mesmo livro várias vezes, só olhando para aquela imagem. Parecia que aquela imagem comunicava comigo poderosamente, parecia que ela falava intimamente comigo e me fazia voltar várias vezes para o mesmo livro. E essa curiosidade foi sendo despertada. O mundo da fantasia, da imaginação, sempre foi muito evidente na minha vida, e parece que ali no meu próprio espaço de criança eu fui desenvolvendo as minhas histórias, né? Tinha já vontade de escrever um livro, mas bem secreta, eu nunca falei nada com ninguém e nem era um sonho tão claro, né? Estudei aqui em Leopoldo de Bulhões durante uns 7 anos, até a 3ª série. Depois disso eu vi a necessidade de mudar de estudar fora, né, de estudar em outro local, e eu fui estudar em Silvânia, no ginásio Anchieta, né. Estudei durante 4 ou 5 anos no ginásio Anchieta. Ali também refinei meu gosto pela escrita, pela leitura, também muito influenciado pelos professores dali, pela aquela formação cristã, pela disciplina dos colégios da rede salesiana e salesianos. Depois eu quis ir para o Instituto, ter uma experiência, porque o Instituto também é uma escola que tinha uma bastante popularidade em Silvânia. Eu queria fazer parte de lá, queria ver como funcionava, como é, e eu mudei também para o Instituto. Estudei por volta de 5 anos, fiz meu ensino médio inteiro lá, e 8º e 7º ano, 8º que agora é 9º ano. E nesse período eu decidi que queria fazer letras, né? Eu tinha pensado em psicologia, mas para mim psicologia ainda era um curso muito caro, era um curso que eu não tinha condições financeiras para pagar, e eu tinha pensado em letras porque eu admirava muito a minha professora do ensino médio e eu gostava muito de literatura. A literatura me fascinava bastante, né? E também porque eu não sabia tão claro, mas eu gostava bastante de crianças, de adolescentes, de me relacionar com eles. E o ambiente da escola, que eu sempre acreditei na escola e no papel do educador e como a educação pode transformar vidas. E eu fui para o curso de letras, fui estudar letras na PUC Goiás, passei no vestibular, com o vestibular social, que é um vestibular com desconto, 50% de desconto. Eu estudei ali na PUC, e ali a PUC teve dos maiores influências na minha vida enquanto escritor, enquanto leitor, né? Que foi despertando em mim um gosto mais aprofundado, específico pela poesia, porque eu tinha professores que escreviam poesia no curso, que eram professores e escritores, e tinham livros, e esses livros desses professores, e particularmente os livros, junto com as histórias de vida desses professores, me influenciaram bastante, por serem de pessoas bem próximas a mim. Eu precisei... o fato deles terem escrito esses livros e me entregado foi o motivo de eu ter lido e relido várias vezes os mesmos livros durante 4 anos e guardado eles comigo. Quando termina o curso
de graduação em letras, eu passo por um processo de depressão, porque eu era muito envolvido com o curso. Na metade do curso, no sexto período, sétimo, eu começo a ter sintomas fortes de ansiedade, medo, e busco ajuda psicológica. Eu estava depressivo em relação com problemas graves de ansiedade, de pânico. Já tinha terminado meu curso, era janeiro, fevereiro, e eu me lembro naquele momento de tristeza profunda, de ir procurar um livro da professora Divina Paiva, alguns livros dela, e eu peguei aqueles livros dela e os poemas começaram a saltar aos meus olhos por conta da linguagem, da emoção, dos sentimentos, dos traumas que ela havia experimentado e vivido, e tudo aquilo chamou bastante a minha atenção. Voltei também aos livros da Rita, comecei a ler e aqueles poemas começaram a fazer parte do que eu estava sentindo, parece que começaram a explicar minhas emoções. Por conta disso, eu peguei alguns cadernos e comecei a escrever o que eu estava passando, o que eu estava vivendo. E eu tentei escrever de modo poético. Eu lembro até de um dia da professora Divina Paiva, da professora Rita de Cássia, abrir meu Facebook, ver a homenagem que eu tinha feito para ela na sua aposentadoria, que ela não tinha feito na época, e me ligado falando que eu escrevia muito bem, que eu deveria escrever e produzir um livro, que eu estava de parabéns. E aquilo, assim, me animou bastante. E lendo os livros da Divina e da própria Rita, contando as suas aflições através da poesia, né, que aborda os aspectos da solidão humana, da existência, das contradições da história, dos sentimentos, das dúvidas, né, inquietações que fazem parte do nosso ser. Eu comecei a registrar isso no papel e nasceram os meus primeiros poemas, né, e eu fui selecionando todos esses poemas e colocando num arquivo de Word, e eu mandava para a Rita, e a Rita falou: Thiago, nós vamos publicar esse livro seu, vamos publicar. E essa professora adorou esses poemas, e logo eu já completei assim um conjunto de 100 poemas, e ela falou assim: eu vou financiar esse livro seu, eu vou te ajudar com a publicação desse livro. E então eu fui na Kelps, publiquei, estabeleci o contato com o seu Antônio, né, e com outras pessoas, e logo nasceria o meu primeiro livro, que é o Poética das Águas, né? Uma metáfora para o meu sofrimento, para as águas do choro, né? Que fazem parte da nossa vida, do sofrimento. Cheio, e desse livro há vários poemas sobre rio, cachoeiras, chuva, arco-íris. Vários poemas que remetem à dor, à existência humana. E eu não sabia que esse livro meu me traria um reconhecimento em outras cidades, em outros locais. A primeiro instante eu só lancei ele aqui na minha cidade para os meus alunos, então eu fiz uma comemoração gigantesca para atender um público bem grande, então foram mais de 100 pessoas, e eu convidei para o lançamento do meu livro o prefeito José Faleiro e o secretário de Cultura Valdir, da cidade de Silvânia, porque a Cristina, a organizadora do meu evento, ela trabalha com eles no consórcio da estação ferroviária, dos municípios da Estrada de Ferro. E o Valdir gostou muito dos meus poemas, e eu me lembro que após isso, 6 meses depois, houve o Dia dos Escritores em Silvânia, e eu fui convidado. Comecei a estabelecer conexões com outros escritores da região de Silvânia e de Goiás, e eu me lembro do Geraldo Coelho falando sobre o lançamento da academia e que haveria uma chance dos escritores da região da Estrada de Ferro fazer parte, né? Mas assim, eu pensei que legal, mas que talvez não fosse para mim, porque por eu não morar em Silvânia, e talvez por haver muitos bons escritores ali na região. Mas passados alguns meses eu recebi um recado me chamando, né? Recebi o convite formal para entrar na academia. Então eu entrei na Academia de Letras de História, a ALAS, Academia de Letras, História e Artes de Silvânia. Na academia há vários artistas, escritores, músicos, pessoas influentes na cultura e na sociedade silvaniense e goiana. Fui convidado a assumir a cadeira
Na verdade, eu escolhi a cadeira número 1, Dom Abel Ribeiro, que foi um importante personagem histórico de Silvânia, que atuou em diversos departamentos da Igreja Católica, era um cristão por excelência, estudou em Goiás Velho, foi para vários locais, assumiu vários cargos políticos dentro da hierarquia da Igreja Católica por conta da influência dele, e inclusive o nome dele é de uma, se não me engano, ainda é o nome de uma escola em Silvânia, né, Dom Abel. E a cadeira que aquele foi destinado na academia era número 1. Então as pessoas geralmente perguntam: por que você é o número 1 da academia de letras? Eu digo: por conta do Dom Abel, né? O próprio nome, Abel Ribeiro. É por causa da letra A. Não é nada porque eu estou em primeiro lugar ou porque eu assumo um papel de primazia. Não, foi só por causa dessa coincidência mesmo, da letra e do número. E agora na academia de letras, né, eu tenho assim passado por várias experiências, conheci muitos escritores, muitas pessoas bacanas com quem eu tenho tido relacionamentos maravilhosos, tenho aprendido bastante, sendo inspirado por eles a escrever, a estudar, a levar a minha arte para as escolas, com o nosso projeto do ano passado. Eu, como professor, eu sou apaixonado pela leitura, pela escrita e pelo conhecimento. E minha proposta em sala de aula é inspirar os meus alunos a escrever sobre si, sobre seus sentimentos, suas emoções, e a utilizar o conhecimento como ferramenta, como trampolim, né, para um desenvolvimento humano. Por eu ter lidado com depressão e com ansiedade e feito terapia durante uns 4, 5 anos, e a terapia ter me influenciado também muito na escrita, ter me influenciado muito a escrever, a levar pro dia a dia, levar pro papel o meu sofrimento, porque também a minha psicóloga era poeta, e isso me fez um professor mais completo, um professor mais humano, com um olhar mais distinto sobre o sofrimento e a enxergar no ser humano para além da aparência exterior. Então, dentro de sala de aula, eu procuro fazer um trabalho de reflexão em que que os alunos tragam mais das vivências dele para o contexto da escrita, para o diálogo da sala de aula e para abrir os olhos dele acerca de outras possibilidades e novas histórias, porque geralmente os alunos de escola pública, eles lidam com muitos problemas e dificuldades e eles são cegados, eles pensam que a história de vida deles determina o resto de suas vidas, o que não é verdade, é uma mentira. E muitas vezes eles querem falar, eles lidam com isso através da indisciplina, lidam com isso através desses conflitos com outros colegas, mas dentro da sala de aula o meu trabalho é direcionado para a língua, conhecimento da língua e para relacionar as vivências e experiências deles com o uso da língua. Então, meu trabalho é muito motivacional. Quem entra na minha sala geralmente sai inspirado a pensar no seu futuro. No seu futuro, na sua história, no seu projeto, poder construir um projeto de vida com eles acerca do que eles querem. Eu acredito que a juventude, ela não é desmotivada. Eu acredito que a escola pública deixou de ser relevante na vida da juventude, ela deixou de ter esse papel de levar a literatura. Muitos professores de português não gostam de poesia, não gostam de literatura. Muitos professores não conseguem inspirar esses alunos a ler. As condições de trabalho muitas vezes são muito focadas em testes e provas e avaliações e não oferecem um espaço para leitura prazerosa, calma, reflexiva. Então a literatura, ela se torna um apêndice, ela sobra na sala de aula, o que não deveria acontecer. Ela deveria ser o centro, né, do processo de aprendizagem, porque é texto e língua, para mim, mais do que gramática, é contato com a escrita, com as experiências, com a imaginação, com a ficção, né, porque o ser humano é apaixonado por histórias. Então eu penso que essa juventude, ela não é desmotivada, mas que a literatura poderia ter um papel mais influente e que para além das pressões por nota, por metas a serem alcançadas, deveria ter um espaço
mais tranquilo para conhecimento da literatura e dos escritores. Eu sou apaixonado por Leopoldo de Bulhões. Eu amo ter nascido eu nasci em Goiânia, mas sou leopoldense, minha família é de Leopoldo de Bulhões e eu amo ter nascido, digamos assim, aqui nessa cidade, né? A minha família do lado do meu pai, ela veio de Minas, tanto da minha avó quanto do meu avô, pais do meu pai. Eles vieram de Minas Gerais, eles ainda possuem relações bem estreitas com Minas Gerais. E o fato de eles terem vindo para cá, para esse local de Goiás, me faz muito orgulhoso, porque eu amo a cultura goiana, amo saber que Leopoldo de Bulhões é cercado por um cerrado, né? Que nós temos o Piqui, que nós temos a Mangaba, que nós temos várias histórias, o nosso clima. Agora, o que mais me encanta a respeito dessa cidade é o fato, assim, de inicialmente ela ter surgido com a estrada de ferro, né, dela ter se tornado um polo para pessoas que queriam ir para outros locais e tinham que parar para descansar. Então, na minha primeira pesquisa, eu tive conhecimento que o nome da cidade era Chico Jumento. O primeiro, quando houve esse polo, né, para as pessoas pararem, descansarem, e se chamava Chico Jumento. Com a ampliação dessa cidade, houve o nome Pindaibinha, né, ainda distrito de Silvânia, né? Com a chegada, sim, da estrada de ferro, né, a cidade cresce porque havia uma promessa de prosperidade, onde havia a chegada do trem. Provavelmente a prosperidade também chegaria e a população também de Leopoldo de Bulhões cresce, muitas pessoas abrem negócios. Eu li um relato muito interessantíssimo que no dia de inauguração da estação, houve champanhe, houve políticos de vários locais vindo aqui. Há uma matéria que saiu do jornal Anapolino a respeito desse momento. E eu achei muito interessante porque ninguém nunca havia mencionado essa data de inauguração da estação, né? E eu acho fantástico Leopoldo de Bulhões ser cercado pelos trilhos, mas pensar que muitas vezes a gente escuta todos os trens e a gente não dá muito valor na formação da cidade, né? Eu acho isso muito interessante, porque todo dia quando você vai dormir às 11 horas, 10 horas, você passa o trem e todo mundo que é da cidade provavelmente escuta o trem às 11 horas da noite, passando de manhã, mas ninguém acorda, todo mundo acostumado com esse barulho, mas passa. E esses são resquícios, são detalhes que marcam a vida da gente, né? Com lembranças muito agradáveis. Então, eu pensei de gravar na estação ferroviária para ampliar a visão da população de Leopoldo de Bulhões e de todos os nossos políticos, para pensarem nesse espaço como um local de cultura, de memória, que guarda a experiência de várias gerações que passaram, que andaram de trem, que tem saudade de andar nesses trilhos, e da minha geração, que nunca teve a oportunidade de andar de trem, nunca experimentou isso e sempre viu nesse local como um espaço mágico, como um espaço imenso de realmente da cultura e por, parece que, marcar a nossa história. Então eu penso nesse local assim, com muito carinho. Quando eu tinha 11 anos, 12 anos, eu achava esse local assim, esteticamente muito bonito. Então eu vinha pra cá tirar fotos, eu tirava várias fotos, postava na internet e poucas pessoas tiravam. E eu vejo que hoje todo mundo vem pra cá pra tirar fotos, noivos e noivas vêm pra cá tirar fotos, meninas que fazendo 15 anos gravam suas imagens aqui. Então eu penso porque esse espaço ele é muito bonito e muito agradável. Acho que poderia ser melhor utilizado. Então eu quero assim uma atenção maior das nossas autoridades aqui nesse lugar. Eu, além de poeta, de professor, eu sou cristão. Então eu acredito muito no potencial da fé, de crer em Deus, crer em Jesus Cristo e ter a fé como referência de vida e como prática, como experiência individual do sujeito. E eu acredito que as famílias e os jovens perderam a referência da moral e dos valores baseados em Deus, no temor a Deus e no respeito à vida, às tradições, ao sagrado.
E isso tem criado jovens fracos, jovens altamente volúveis, influenciados por todo o contexto à volta deles e que não conseguem permanecer diante das dificuldades. Nós vemos o nível de ansiedade, depressão, de suicídio aumentou muito, acredito, porque também as famílias perderam a referência em Deus. Ainda que o diálogo seja importante, crer em Deus dá resistência, dá força de vida para buscar os sonhos, para acreditar que a vida pode ser melhor, né? Que isso daqui, que a vida aqui na Terra, ela é só um momento, ela não é para sempre, ela é uma passagem, né? Eu acredito que essa juventude precisa voltar os olhos para Deus para se fortalecer. Eu gosto muito de alguns pequenos poemas meus. São bem pequenos, mas para mim foram os primeiros e por isso eles têm muita importância. Traumas, sono, traumas na alma precisam de cama e calma. Outro poema que eu gosto muito é Gaiola. Um pássaro na gaiola sempre espera a hora de ir embora. São pequenos versos, estrofes, mas assim com grandes significados para mim. Isso aí. Em nome da Prefeitura Municipal de Leopoldo de Bulhões, quero agradecê-lo pela sua altivez, pela sua inteligência, por ser esse jovem que hoje representa muitíssimo bem Leopoldo de Bulhões na Academia da Alas de Silvânia, que é uma academia regional. E a gente tem certeza que seu futuro ele é promissor, porque você tem a verve do escritor, você tem a alma do escritor e, acima de tudo, você é uma pessoa altamente apaixonada por essa terra que é cheia de encantos, de cantos, de personagens, e que nós temos certeza que você trará ainda mais a sua contribuição que hoje existe. Eu que agradeço pela participação, pelo convite a fazer parte dessa entrevista. Para mim, vocês terem me oportunizado dar voz aos meus sentimentos, ao meu amor por Leopoldo de Bulhões, pela escrita e pela leitura, é fundamental para que outras pessoas também se apaixonem, né, mais por Leopoldo de Bulhões e pela literatura. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, eu fico muito feliz.